lições das ameaças. Então, lições das ameaças. Quer dizer, das ameaças. Estamos aí diante de diversas ameaças, né, irmãos? No tempo atual, mas esse mundo constantemente apresenta ameaças, né? Às vezes a pessoa olha, por exemplo, para o casamento dela e pensa assim, não vou separar, né? E o outro cônjuge às vezes pensa da mesma maneira. Glória a Deus, que bom. Mas a gente não sabe até quando cada um de nós vai estar, né, vivo. Então, às vezes acontece uma situação que ninguém espera e há uma separação, por exemplo. Então, assim, ameaças, elas existem. Às vezes é bom a gente nem ficar pensando nisso, né, irmão? Mas, às vezes, as ameaças se apresentam a nós. E a gente precisa saber lidar com elas, né? E quais são as lições que as ameaças, diante das ameaças, a gente não vai pode... ler primeiro, não? Sim. Então, diante das ameaças, a gente pode extrair, né? Vamos ler, então, meus amados, a partir do versículo 1. Quem vai começar por quem? Marivan? Marivan está na escuta? Cara, eu te ouço, mas eu estou impossibilitado de ler porque eu estou fora de casa. Amém, querido. E você é filha, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Vamos começar por Elaine. Não, Elaine César. Elaine César. Elaine César, pode... começar. É para ficar aqui na ordem. Só para seguir uma ordem aqui, querido. Se puder começar a Elaine, é melhor. Ok. Porque, aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para nos maltratar. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Marcos. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Carla. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Flávia. Ou sem Bíblia. Tá. Bruno. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Gisele. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Elaine. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo que o judeu tramava contra mim. Marcos. Considerando ele misto, foi à casa de Maria, mãe de João, tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Bruno. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro
viram-no e se espantaram. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Elaine. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição dos guardas, mandou-o justiçar. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Amém, irmãos? Vamos dar uma paradinha aí para meditarmos nessa mensagem tão importante. Então, nós, assim, antes disso, queridos, eu peço a todos, se puderem desabilitar o microfone, porque uma irmã pediu, e eu acho interessante para não dar microfonia, né? E aí, assim que completar a mensagem, novamente a gente abre os microfones para a gente conversar a respeito da palavra, né? Se alguém precisar falar alguma coisa, pode ligar o microfone de novo. Amém. Então, meus amados, a gente está ali com uma situação em que havia ameaça, né? Não uma ameaça simples, uma ameaça de morte, tá? E se você meditar no que estava acontecendo, no cenário que Pedro estava passando, você vai perceber coisas muito que deixam esse cenário de ameaça ainda mais pesado. Por quê? Porque Pedro estava como se ele estivesse passando pelo que Jesus passou. Era tempo dos ázimos, antes da Páscoa. Jesus foi crucificado na Páscoa. Então Pedro estava preso. O irmão do apóstolo João havia sido morto pelo próprio Herodes, que aí lemos, né? Então, Jesus já tinha passado por aquela situação e foi morto na cruz. Pouco antes, o apóstolo Tiago tinha sido morto por esse Herodes que mandou prender a Pedro e tinha matado ele à espada, mandado matar. Então, Pedro estava esperando para como se fosse um julgamento público, como Jesus passou, como provavelmente Tiago passou, uma exposição pública e depois a morte. Então ele estava sob uma ameaça iminente. A ameaça era tão grande que a igreja orava intensamente por Pedro. E o que nós vemos nessa situação, mesmo sendo uma ameaça tão grande, é que a igreja, mesmo tendo esse quadro que eu citei, Jesus já havia sido morto em situação similar, né? No tempo inclusive da Páscoa. Pedro só estava aguardando passar a Páscoa porque Herodes determinou assim, para agradar os judeus, ele iria fazer esse julgamento público posteriormente à Páscoa. Então não se engane, meus amados. Foi muito bem trazido aí pelo nosso pastor. Se alguém do mundo às vezes tem uma atitude que aparentemente é religiosa, mas o fundo, às vezes, se a gente prestar atenção e o Espírito revelar, a gente percebe que aquilo ali não tem nada de amor a Deus, né? A aparência é religiosa. Não, vamos respeitar a Páscoa, vamos fazer depois. Mas não tem nada de amor a Deus. Mas nós precisamos analisar as ameaças. Pedro estava ali e não estava à toa, porque ele era um discípulo de Jesus. E Herodes, querendo agradar os judeus, determinou que ele fosse preso e iria levá-lo à execução. Essa era a intenção, né? E Pedro estava ali à noite, né? A igreja orando intensamente, e de repente aparece um anjo dentro de um local onde havia, se você reler, você vai perceber, naquele local onde Pedro estava, haviam para guardá-lo 16 soldados, sendo que 2 estavam um ao lado de cada lado do Pedro. E ele, algemado ali, dormia com um soldado de cada lado. De repente, um anjo, esse anjo que a Bíblia relata do Senhor, tocou no Pedro, na ilharga, quer dizer, na lateral do Pedro. Pedro acordou e o anjo falou para ele: levanta-te. Guarde isso, irmão. Quando Deus falar para você se levantar pela palavra, não olhe para as cadeias que te seguram. Levante-se. Pedro não olhou para as cadeias, ele se levantou, as cadeias caíram, ele se levantou. Então, nunca, quando você receber a palavra de Deus, olhe para aquilo que te aprisiona.
porque aquilo vai cair por terra. Deus já deu a palavra. Amém? Então, meus irmãos, Pedro se levantou, e aí sim, sem as algemas, ele pôde continuar cumprindo a palavra que o anjo estava dando. Ele foi, se vestiu, se calçou, colocou a capa, tudo ele obedeceu, meus amados. E aí ele saiu dali, e me impressiona, eu queria compartilhar isso com os irmãos, que Pedro ele foi obediente, mesmo não entendendo aquilo que era real. Para ele aquilo era uma visão. Ele estava dormindo, irmãos, olha a situação. Ele estava dormindo, de repente ele acorda, começa a ver aquilo tudo, ele vai obedecendo e as coisas vão acontecendo. As cadeias caíram, eles saíram dali, passaram pela sentinela sem serem vistos, depois avançaram, chegou no final, no limite, para chegarem na rua, tinha um portão de ferro. Se abriu o portão como se abre portão de shopping, né, para a gente passar hoje em dia. Se abriu. E eles passaram sem nenhum tipo de esforço, irmão. E Pedro saiu com o anjo andando pela rua, era madrugada, e aí Pedro, de repente, ele olha, o anjo sumiu, aí ele percebeu que até ali ele estava seguindo o anjo do Senhor que veio para libertá-lo. Porque até então ele entendia que aquilo, se você reler, você vai perceber que aquilo era uma visão. Meus irmãos, Pedro foi obediente naquilo que ele entendia ser uma visão. De repente, a gente quer ser obediente na realidade que a gente está entendendo como realidade e está até com dificuldade. Mas Pedro foi obediente dentro daquilo que o intelecto dizia para ele, é uma visão. Não é uma realidade assim. Mas mesmo assim ele foi obediente. E porque ele foi obediente, tudo se deu conforme a palavra de Deus, representada aí pela palavra daquele mensageiro que vinha cumprir a vontade de Deus, que era aquele anjo. A palavra estava sendo dada e Pedro obedecendo. Tudo aconteceu. Amém. Pedro foi até a casa onde estavam reunidos alguns irmãos. E isso também me traz, e eu já vou encerrar para conversarmos, uma revelação muito forte, irmãos. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Pedro chegou naquela casa e começou a bater na porta. Lá dentro daquela casa estava uma parte dessa igreja que a Bíblia diz que estava orando pelo Pedro. Ali estava uma célula reunida, como nós aqui. Agora estamos remotos, né? Mas quando a gente se reúne em célula, eles estavam lá naquela casa como uma célula. E aquela célula em oração intensa ali, como a igreja estava pelo Pedro. E de repente Pedro bate na porta e uma jovem, tem tradução que diz uma menina, né, se levantou, viu e foi até lá e ouviu a voz de Pedro e reconheceu. Voltou para dizer isso para os demais irmãos e eles não acreditaram. Olha que coisa interessante, irmãos. E é aí que eu começo a compartilhar com os irmãos mais um ponto relevante que eu queria que você guardasse isso. Os irmãos estavam ali orando com um propósito. Que propósito? Pelo Pedro, pela vida de Pedro. Muito provavelmente para que Pedro fosse libertado. Não somente não morresse, mas que ele tivesse o livramento completo de Deus. Mas quando aquela menina disse que o Pedro estava lá fora, eles não acreditaram. Eles disseram para ela, deve ser o anjo dele. Meus irmãos, muitas vezes a gente precisa ver se a gente não está fazendo desse jeito. A gente até está orando por uma bênção que a gente quer. Mas nós estamos circunscrevendo Deus numa maneira que a gente acha que a bênção vai se realizar. A gente está idealizando uma forma em que Deus vai operar. Então, olha só como eles disseram, deve ser o anjo do Pedro. Quer dizer, aquela fala diz o seguinte, olha, eu até acredito que o anjo do Pedro pode vir aqui, mas o anjo do Pedro entrar na cadeia, eu não acredito. O Pedro deve ainda estar lá, porque a maneira que eu creio talvez seja o anjo tocar no coração do Herodes, o Herodes mandar soltar o Pedro, ou alguma outra autoridade vir abrir, talvez até um terremoto abrir aquilo lá, mas o anjo de Deus entrar na cadeia e libertar o Pedro, isso não estava na fé deles. Meus irmãos, jamais podemos circunscrever a Deus ao nosso pensamento de como Deus vai operar. Ele é Deus. Ele é o Deus dos impossíveis, meus amados. E o Pedro continuou batendo, porque eles não abriram a porta, eles não acreditaram. Mas Pedro insistiu tanto que eles... Pô, que barulho é esse? Poxa, vamos lá. Aí quando chegaram lá, viram Pedro e eles ficaram
atônitos, a palavra de Deus diz. Ou seja, perplexos por verem Pedro ali. Né? A palavra de Deus diz que eles ficaram perplexos. Ué, mas não estavam orando por Pedro, pela libertação de Pedro, porque aconteceu de uma maneira que eles não esperavam. Espere sempre o melhor de Deus. Espere sempre Deus superar, porque Ele é Deus dos impossíveis. Aquilo que você imagina, não, a partir daqui não dá. Não, Deus não tem esse não dá. Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E aí Pedro ali teve que fazer com que eles ficassem em silêncio, porque eles ficaram no maior alvoroço quando viram Pedro. Né? Então eles saíram de uma frieza total, de uma desesperança total que aquilo pudesse se realizar, para uma alegria enorme. E Pedro teve que dizer para eles, calma aí. E aí ele falou, olha, conte para os demais irmãos, conta para Tiago e os demais irmãos. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, não era só aquela célula que estava ali orando. Os demais irmãos estavam naquele mesmo propósito, e a Bíblia diz que eles oravam intensamente. Mas Deus superou a expectativa de fé deles, realizando um milagre notório. Foi tão forte a coisa, meus irmãos, tão forte, que o Herodes, ele mandou matar os soldados que estavam ali tomando conta do Pedro. Se você reler, você vai ver isso. Ele não teve explicação para aquilo. Então, quando não se viu explicação, aqueles soldados foram responsabilizados. Foi uma coisa assim tremenda, sobrenatural, daquele que é o Deus dos impossíveis. Amém, meus irmãos? Amém. Então, diante das ameaças, nós vemos várias coisas aí. Nós vemos que Pedro, ele não estava ali por acaso. Ele era um seguidor de Cristo. Ele sabia que estava ali. Pedro, naquele momento de prisão, em iminência de ser morto, ele não entrou em pânico, ele não entrou numa insônia desesperada. Não, ele estava dormindo, irmãos. Como é que pode isso? Jesus tinha passado por aquela, vamos dizer, aquele caminho da morte. Tiago tinha passado por aquele caminho da morte. Morreram. E Pedro estava naquele caminho, mas ele estava dormindo, algemado ao lado de 2 soldados, fora os que estavam fora, guardando a porta. E ele estava lá em paz, tranquilo. E fora, a igreja orava intensamente. Amém, meus amados irmãos? Então vamos conversar aí a respeito da palavra. Eu peço aos amados para a gente religa os microfones, por favor. E vamos para algumas perguntinhas, para a gente meditar então do que a gente aprende, né? Diante das ameaças. Quais são as lições que a palavra de Deus nos traz aí no livro de Atos, nessa situação que viveu Pedro, e a igreja viveu junto com ele, né? Primeiro, por que é importante saber a origem das ameaças? O que os irmãos acham? A pergunta é, por que é importante saber a origem das ameaças? A gente saber exatamente como agir. Ser mais específico, aí naquele ponto ali, certo? Para não também, vamos dizer assim, que a gente chama muito do esforço inútil, né? Mais alguém? Tem que conhecer o inimigo, a gente tem que conhecer o inimigo para lutar, para saber as armas. Como lutar, né? Quais as armas nós vamos usar, né? Porque depende do inimigo, né? Mais alguém? Saber como vai se posicionar. Pedro sabia porque ele estava sendo ameaçado, irmãos? Eu não ouvi. Sabia. Ele sabia. E qual foi a atitude dele? Dormiu. Ficou em paz. Confiou no Senhor. Fez igual o salmista, logo pega no sono. Amém, irmão. Ele confiava tanto que ele ficou em paz. Mas... E por que ele foi ameaçado?
Foi porque ele cometeu algum erro? Não. Porque ele decidiu seguir a Cristo, né? Ele ali naquela época, quem estivesse com o Evangelho era um inimigo. Então, ele se arriscou, assim como depois Paulo também fez, mas o crime que ele praticou é isso, era trazer o Evangelho, né? As boas novas de Cristo. Então, ele foi perseguido por isso. Amém, é verdade. Ele foi perseguido, não ameaçado na realidade, né? Mas alguém quer completar mais alguma coisa? Fica à vontade. O Pedro, ele sabia, né, porque estava ali, e ele sabia também que não era porque ele tinha feito nenhuma coisa errada, né? Então, assim... Ele estava com a consciência tranquila, né? Estava em paz com isso. Também tem um lado seguinte, ele sabia que da mesma forma que estava sendo feito aquilo ali para agradar os judeus, né? Então, às vezes, a gente está sendo muito desagradado porque estão querendo agradar a outros, né? Então, o agrado dos outros, dos judeus, era o completo desagrado dele, né? Quem quer estar preso no corredor da morte? Então, ele sabia, né? Agora, outra pergunta, irmãos. Vamos dar exemplos de ameaças, né? Que nós geramos, mas aí por nossas falhas. Você pode dar alguns exemplos? Que no caso dele, não foi por causa de uma falha, né? Mas às vezes a gente fica ameaçado porque a gente cometeu alguma coisa, ou praticou, ou sei lá, às vezes até não percebeu, falou uma coisa, e a gente passa a ser ameaçado, né, por causa daquela situação. Quais são essas ocorrências, essas falhas, assim, queridos? Exemplos, né? Falta de oração. Amém. Com certeza. O devocional, né, diário, leitura da Bíblia. Isso tudo é o primeiro ponto que vai fragilizando, vai minando um pouquinho. E aí Satanás fica lá rondando, aguardando o bom momento que a gente está meio cansado, todo mundo passa por isso. Por mais crente que a gente seja, né? Eu fui nascida e criada no Evangelho, tem outras pessoas que conheceram Jesus ao longo do caminho, mas por mais forte que você acha que você seja, sempre tem um dia que a gente chega, conhece um dia mau, que a gente teme, que a gente tem insegurança, falta até fé. Então, é por isso que a Bíblia diz para a gente orar sem cessar, né? Porque sabia que nós íamos precisar disso mesmo, mas sempre estar com esse pensamento de oração, por mais que a gente esteja corridos ou fazendo alguma coisa. Com certeza, não orar pouco, traz ameaças para as nossas vidas, com certeza. Quem mais? Tem dia que de orar dá, né? Aí é bom, outra coisa também, a gente ter pessoas que possam nos ajudar na caminhada, né? Sozinho, a gente precisa... É melhor serem dois do que um, né? Quem mais? Alguém mais tem algum exemplo da gente provocar ameaças na nossa vida? Então, eu às vezes me sinto ameaçada justamente por ter uma religião, né? Por ser cristã. Muitas das vezes a gente é muito julgado, né? Quando a gente não quer fazer alguma coisa, ou quando a gente não quer mais fazer algo que antigamente a gente fazia. Esse momento é pensada, né? Porque as pessoas ao nosso redor não conseguem compreender que agora você está se tornando uma pessoa diferente, que aqueles hábitos que talvez você tinha, você hoje não quer mais ter, né? E aí a gente é um pouco julgado, né? Mas aí é uma coisa boa, né? É o caso do Pedro, né? Ele foi ameaçado injustamente, digamos assim.
Eu queria exemplo de situações assim que a gente comete um erro, tem que ser um erro. E aí nós somos ameaçados por causa daquele erro. Às vezes até é não intencional, irmãos. Por exemplo, você está com pressa. Aí você sai de casa correndo. Aí você chega lá na rua e pensa assim, será que eu fechei a porta da casa? Né? Se a porta estiver aberta, aquilo passou a ser uma ameaça de alguém entrar no seu imóvel. É um exemplo. Então, por exemplo, o jovem casar cedo, sem ouvir ninguém, ele vai e... Não, eu estou apaixonada, é essa pessoa e tal, né? Aí ele vai. E às vezes tem conselheiro que de abre o olho e tal, né? E ele, não quer saber, é essa aqui, aí vai. Ou esse aqui. Né? Então, às vezes, tem coisa nisso que a gente pergunta, se vocês lembram de mais alguns aspectos, assim, que às vezes a gente fica ameaçado, né, por situações que a gente pode ter até criado, né? Vocês lembram de mais algum? Quando a gente empresta nossos ouvidos para fofoca. Boa, irmã. Né? Aí acaba gerando algum conflito, uma coisa assim. Às vezes até de coisas que estão acontecendo mesmo. Mas aí a gente emprestou o ouvido e aí tá dentro dessa armadilha aí, né? Acaba que fica fofocando junto, né? Exatamente. Pode cair em tentação. Mais alguém? Mais alguém? Quando a gente julga alguém, que isso é muito comum, né? A gente às vezes julga, a gente acha que não está fazendo nada demais. Irmão. Boa também. Faz, aquela coisa sem querer, começa a julgar. Isso é uma coisa assim que, não sei os irmãos, mas eu às vezes tenho uma dificuldade de saber o limite disso. Né? Do que é um julgamento e do que não é. Do que é só um comentário, né? Daqui a pouco você vê realmente você estava julgando alguém, esquece que isso se fosse com a gente, fosse assim, né? É uma linha muito tênue. Verdade. É uma verdade isso mesmo. Jesus mesmo disse, não julgueis, né? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que vós tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então ele mesmo já advertiu para a gente tomar cuidado, ele não fala, tomar cuidado mesmo, porque a pessoa tem que ter essa ciência, né? Que ela chama para si, quando ela julga, esse rigor. Entendeu? Não é que não tenha alguém, que, por exemplo, um juiz de direito, né? Ele está ali julgando, mas ele tem que ter ciência que a quem mais é dado, mais será cobrado, né? Está escrito na palavra de Deus. O irmão Ricardo uma vez me ensinou sobre isso, sobre o julgamento. É você fazer um comentário, de alguém que você não tem elementos. Nós sabemos, por exemplo, o juiz de direito, quando ele julga porque ele tem todos os elementos do processo. Então ali ele vê os dois lados e faz o julgamento com base. Você fazer um julgamento sobre uma pessoa que você não conhece, não sabe o histórico, a situação, isso para mim é julgamento. Porque você não tem elementos para falar. Verdade. Ainda mais se for uma pessoa de Deus, né? Aí diz uma coisa, eu preciso uma coisa. Então não vai julgar que tem razão. Mais alguma, queridos? Mais alguma situação que vocês lembram? Eu ouvi o pastor Fernando José Gonçalves, que acompanha bastante. E aí, para família, casais. Sim, a gente conhece. Mas achei muito interessante falar sobre a tentação. E ele disse, é melhor você confessar uma tentação do que ter pecado. Então, se a gente dá lugar às emoções, existem finalmente alguém que te faz proposta.
Oi. Alguém ouve a gente? Na escuta aí? Alguém está ouvindo? Ih. Vai, de novo. Estranho, é a primeira vez que isso acontece. Fala aí no grupo, para o povo entrar de novo. Né? Monitorou ele durante 2 meses, mas e depois ela realmente não havia havido nada, trocaram algumas mensagens, mas nada assim também absurdo, mas que ele compartilhou com a esposa dele aquilo, e ela teve mas ela teve a compreensão e ele preferiu compartilhar aquilo do que de repente algo pior acontecer. Eu achei até bacana da parte dele explicar isso, mas isso se aplica para todas as nossas áreas da vida. Então, também que a gente tiver tempo, mas que a gente possa ser franco, né, até diante de Deus, e para quem é casado, ou se é com seu patrão, para que algo pior não venha a suceder, que a pessoa também pode ajudar. Isso que a irmã falou é muito importante. Eu peguei um pedacinho, mas eu acho que eu compreendi, porque caiu a nossa conexão aqui. Já viram aquele desenho que tinha antigamente, que falava assim, isso é a primeira vez que isso me acontece. Mas caiu a conexão aqui, eu ouvi só uma fração do que a irmã falou. Mas o que a Bíblia diz, em resumo, é não deslugar o diabo, né? Quem é o tentador? O tentador não é ele? Então, quando a pessoa dá lugar à tentação, ela está dando lugar a quem? Que a Bíblia diz para não dar lugar. Entendeu? Então, realmente é prudente a pessoa não dar lugar à tentação, porque quando ela dá lugar à tentação, ela está dando lugar ao pai da tentação, aquele que traz a tentação. Eu achei muito bacana ele falar, dele chegar com a esposa dele, conversar com o patrão, tá isso, e eu quero a sua ajuda. É mais fácil você pedir ajuda de quem está do seu lado do que esperar acontecer algo pior, né? E se a gente pelo menos tem o Espírito Santo nos ajudando, a gente tem consciência de que alguma coisa pode sair do lugar em qualquer área da nossa vida. E eu achei muito importante dessa forma. Pedir ajuda, né? Também. Outra perguntinha aqui, queridos. Porque, por mais amável que um cristão seja, tem jeito de nunca ser ameaçado, sendo ele um cristão de verdade? A Flávia já respondeu isso aí. Não tem, né, Flávia? Tem um delay. E como? Não tem como. É impossível. Só quando a gente for para o céu, né? Então vamos para a próxima. Por que Pedro? Eu sou julgada até por causa disso, porque às vezes eu digo que eu não faço porque eu quero ir para o céu, e as pessoas me perguntam como é que eu tenho certeza disso. Sempre tem quem afronta. É uma boa oportunidade para pregar nessa hora, né? Sempre tem aqueles que afrontam, mas é como a Thaís falou, você prega a verdade, mas procurando analisar se você não está jogando pérolas para que aqueles que não querem nada com aquilo, só querem zombar mesmo, né? Tem que ter essa sabedoria. A gente vê isso em Jesus. Ele claro, em grande maioria, ele sempre pregava o Evangelho, né? Mas existiam algumas pessoas em específico que vinham com malignidade, né? E que ele não lançava as boas pérolas, né? Por isso que chama de cães, não lança as boas pérolas aos cães, né? Ele não fazia assim. Mas assim, em geral, a gente só pode deixar de falar quando Deus der uma consciência plena de que não é para falar. Em sua maioria, a gente tem que pregar o Evangelho, aproveitar as boas oportunidades e anunciar, né, as boas novas. Uns ouvirão, outros não. Só esses casos específicos assim é que a gente deve ver em Deus, né, se é realmente para continuar falando, né? Mais uma perguntinha aqui, queridos.
por que Pedro conseguia dormir em meio a estas ameaças de morte no dia seguinte, né? Que ele estava previsto para morrer no dia seguinte, né? Como é que ele conseguia dormir assim? A Carla falou isso. Numa forma prática, pense aí, irmão, se fosse você, o que você procuraria fazer para conseguir dormir nessa situação? Eu não ia dormir. Confiar no Senhor, né? Confiar Orar muito. Orar a noite inteira. São os planos de Deus para a sua vida, né? Eu acho que Pedro, naquele momento, ele tinha certeza que, independente do que acontecesse com ele no dia seguinte, né, o Senhor estaria ao lado dele, mesmo que ele tivesse morrido, né? Então ele confiou no Senhor, de que ele tinha feito, cumprido tudo aquilo que o Senhor esperava dele, e que as circunstâncias não iam afetar, não iam mudar a fé dele, não ia mudar a confiança dele, porque eu acho que a gente tem que ter sempre isso no nosso coração, a certeza de que a gente fez aquilo que Deus esperava da gente, e que, independente do que acontecer, porque a gente também não pode esperar que aconteça sempre o melhor. Às vezes mesmo a gente fazendo aquilo, o melhor para a gente não é o melhor que Deus, né, espera. Então a gente tem que confiar que o que acontecer com a gente, a circunstância que a gente se vê passando na vida é algo que foi aquilo que Deus, né, queria para a nossa vida, e compreendeu. Eu acho que na verdade é isso. Pedro sossegou, conseguiu dormir, porque ele confiava que o Senhor tinha o melhor para ele. Que o Senhor estava no controle de tudo, né? Eu escutei uma voz assim bem grave falando assim: orar muito. Fala aí, Maurício. Não, tem que ser muita oração. Você sabe que no dia seguinte você pode morrer e você conseguir dormir. Às vezes a gente, por um compromisso muito menos grave, ou uma coisa muito menos grave, a gente perde o sono. Você imagina você marcado para morrer no dia seguinte e mesmo assim ter paz, confiar acima de tudo. Isso é para poucos, não é para qualquer um. Mesmo aqueles que estão na fé, na iminência da morte, se desespera. Essa é uma verdade, né? Então Pedro ali mostrou uma fé inabalável, mesmo que as circunstâncias fossem completamente desfavoráveis. Ele cria que Deus ia estender a mão, e mesmo na morte, né, como Paulo falou, né, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, assim, ele tentou nisso. Agora, tem que ter muita fé mesmo, tem que ser uma pessoa muito ungida de fé para crer. Tem que estar assim com Deus, né? Tem que se esperar e dormir, simplesmente dormir. Eu vou dormir que eu vou descansar. Isso é difícil. Eu acho que eu um pouquinho e depois eu ia dormir. Eu acho que eu ia fazer uma vigília, não ia conseguir dormir, não. Vigília, claro. Ninguém quer morrer. Sim, claro. Mas eu acho que naquele momento o Senhor deve ter aquietado o coração do Pedro, né, e falado para ele que ele não ia acontecer nada, né? Os irmãos orando por ele. Eu acho que, às vezes, a gente precisa dessa aquietação de Deus, nessa paz que só Ele pode dar e trazer ao nosso coração, ainda mais no momento daqueles. É humanamente impossível você ficar calmo no momento daqueles. Amém. Fala, Marcos. Verdade. O interessante é que o Pedro que nega Jesus é o Pedro que é revestido de poder e prega uma palavra que 3.000 almas se salvam, né? O Pedro que afunda nas águas é o Pedro que descansa diante de uma sentença de morte, né? Uma vida cristã, ela precisa ser construída em nós, é o caráter cristão. As experiências com Deus vão fazendo a gente confiar cada vez mais. São degraus que nós vamos subindo ao longo da caminhada cristã, e Pedro deve ter pensado, né? Vai me chamar de homem de pouca fé de novo, não. Essa não vou ouvir de novo, não. É o crente bully, né, irmão? Crente bully? É pouca fé. Pouca fé.
ele descansou tanto que o anjo teve que apressá-lo, né? Levanta aí, já está demais isso aí, já vamos lá, porque está chegando a hora. Então esse é o Pedro que cresceu em Deus, né? Está falando, sabe, Marcos? Eu faço terapia e a minha terapeuta ela é cristã. Então ontem, engraçado que ela falou uma coisa muito parecida com o que você está falando, né? Que o nosso crescimento psicológico, né, emocional, ele é o mesmo crescimento que a gente tem que ter no plano espiritual, né? A gente vai crescendo emocionalmente e espiritualmente também, é um processo. Então é a mesma coisa que você está falando. Como emocionalmente a gente tem coisas que vão nos ajudar a crescer no emocional, técnicas, né? Para que a gente amadureça, que a gente cresça emocionalmente, a técnica para a gente crescer espiritualmente é o orar, é ler a palavra, é ter intimidade com o Senhor. Então é isso que você está falando, não é de uma hora para outra, ela mesma fala sempre para mim. A nossa fé, que eu como qualquer um, às vezes a gente fica meio abalado, porque é isso que ela estava explicando, nós somos tríamos. Nós somos corpo, alma e espírito. Se uma dessas partes está com algum problema, o espírito, o emocional ou o físico abala também o espiritual. Então ela falou, a gente tem que estar sempre percebendo isso, né, e trazendo essa conexão entre o espírito, a alma e o corpo. E é um crescimento mesmo, né? A gente tem que estar atento para que o nosso emocional se fortaleça, o nosso espiritual, e é um processo. Então não é assim de uma hora para outra, não é uma mágica. É verdade. E o espiritual ele vai sempre sobrepor as outras áreas. Ele que é o guarda-chuva que vai dar suporte para todas as áreas da nossa vida. É por isso que Jesus falou, nós precisamos buscar em primeiro lugar. Independente das demais coisas, é justamente para que a nossa vida seja centrada nele. Aí a gente consegue passar por muita coisa que pessoas que não conhecem Jesus não conseguem passar metade. Por isso que o espiritual ele tem que sobrepor. A palavra da vida é que o presidente da Coca-Cola, o presidente que já existe na Coca-Cola, diz o seguinte, nós temos 5 bolinhas das mãos. A bolinha espiritual da família, a bolinha do emprego, a bolinha que bate e volta é a do emprego. E a gente vive para trabalhar, né? Se deixar, a gente vive para trabalhar. E as outras bolinhas, elas podem cair e quebrar e não voltar mais. Então, nesse malabarismo que nós estamos fazendo todos os dias aí, a bolinha espiritual, ela é a principal. A menos importante é que tem a ver com a vida terrena somente, entendeu? A gente não pode ter essa ordem, não. Uma coisa importante, irmão, diante que esses irmãos estavam conversando, glória a Deus, Deus me fez lembrar que esse mesmo Pedro foi o Pedro que estava no barco enquanto Jesus dormia e eles estavam quase indo naufragar, né? Então, ele fez nesse momento como Jesus tinha feito no outro momento, né? Só que agora era ele que estava num barco a ponto de naufragar, mas ele dormia. Então, realmente, a gente precisa ir crescendo com Deus. A gente precisa ir crescendo com Deus, né? Porque Deus nos dá condições, né, de superar em cada adversidade. Mais uma pergunta. Qual é a importância da oração diante das ameaças? E a última, né? Qual é a importância da oração diante das ameaças? Maurício falou. É o principal. É o principal, né? A oração é a hora que você fala com Deus. A gente fala em todos os momentos, né? A gente tem que ficar em estado de oração, melhor dizendo, em todos os momentos. Mas orar é quando você tem aquela conversa com intimidade com o Criador, né? Então, se a gente não tiver fé para orar, para pedir, para clamar, né? Então, eu acho que é fundamental isso, estar em oração, crer no poder da oração. Amém. Mais alguém? Irmão César? Vai ligar o microfone. Tá de chegar. Agora Não, tô aqui. Voltei. É assim, o poder da oração, a gente está conversando hoje sobre a oração de um justo, né?
Amém. A oração de um justo é uma potência que não dá nem para comparar. Imagina todo mundo orando. Então acho que a oração é aquela principal arma, né? Vamos ver assim, não acho que não tem nenhuma bomba que vai ao poder da oração. É verdade. Amém. Você tem acesso ao Deus Criador, ao Deus do impossível, ao Deus Todo-Poderoso, e ele vai te passar instruções, que também serão do mesmo tamanho. Será uma instrução que vai te fazer crer no impossível, vai crer que tudo é possível, que crer no Deus Todo-Poderoso, né? Transformar nada em tudo, o que você deseja, né? Amém. Dá para ter comunhão com Deus sem orar? Sim. Não dá, né? Não, impossível, né? Tem relacionamento sem diálogo. Oração é diálogo, né? Exatamente. É o diálogo com Deus, né? É quando a gente entra no espiritual, né? Sai do carnal e entra no espiritual. Verdade, o sobrenatural de Deus acontece. Poder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e filhos que não sabem. Amém. Amém. Veio uma coisa assim na minha mente agora ali, né? Mente do coração, assim que a gente sempre ouve aqui conversando também, que quando a gente ora, a gente começa a orar, né? Aí quando a gente acaba de orar, vamos dizer de manhã, orou, acabou de orar, já vai escovar os dentes, fazer o que tem que fazer. Só que a gente não tem aquela parada, né? Que é aquele negócio, virou um monólogo. Então é sempre bom a gente orar, esperar um pouco até Deus trazer a instrução para você, né? Meditar realmente. A gente tem o costume de perguntar depois que ora, né? Perguntar, Senhor, tem algo que o Senhor queira nos dizer? E esperar. E a gente fica, às vezes, quando está orando junto, em silêncio, né? Um tempo até a gente sentir no coração, a gente para, né? E volta a orar, encerra e tal. E às vezes ele fala, às vezes não, ele fala quando ele quer, né? Então a gente tem que estar preparado para ouvir, né? Quando Deus quer falar, a gente tem que estar pronto para ouvir. E sem orar... Essa semana eu vi uma pregação que fala no silêncio de Deus, né? Até quando ele está em silêncio, ele está falando com a gente. Então, às vezes, é porque Deus quer ficar em silêncio, ele não quer falar, mas falar, o silêncio dele é uma forma dele se comunicar com a gente. Então, a gente não tem que ficar desesperado porque não está conseguindo ouvir a voz de Deus, mas sabe que ele está nos ouvindo. Então, tem essa circunstância também, né? Que você quer sentir a voz, quer ouvir, mas ele fica em silêncio, mas você sente que é ele agindo em você. E é uma estratégia dele que a gente não entende. E muitas das vezes ele vai falar conosco também, a gente orando e pedindo a palavra de Deus na Bíblia. Fala muito assim. Nas escrituras que ali é Deus falando o tempo todo. Pela palavra é o jeito que mais eu escuto Deus falando comigo. Com certeza. Vamos orar então, meus amados irmãos. Fiquemos em posição na reverência. Vamos curvar nossas cabeças. Peço ao amado irmão Marcos para fazer o encerramento desse momento. Depois vamos aos pedidos de oração. Amém. Pai querido amado, louvado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez. Obrigado por estarmos aqui de outra presença. Deus, em nome de Jesus, que esse momento ele venha sustentar por muito tempo até a sua vida. Amém. Que possamos estar em comunhão, lendo a tua palavra, compartilhando a tua palavra. Isso tem alimentado cada vida aqui, Senhor. Isso tem sido de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Fortalece a vida de cada um aqui, Senhor. Faz aquilo que é necessário para a vida de cada um aqui, fique completamente conectado ao Senhor. Deus, venhamos de fato a priorizar o teu reino, e venhamos de fato a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, resistir aos dias maus, completamente escondidos no teu esconderijo. Que a tua presença seja a nossa maior alegria, que de fato, Senhor, venhamos a ser cristãos que priorizam a tua palavra, priorizam a tua presença, Deus. E nos lavas com teu sangue, perdoa nossos pecados, Senhor,
Continua conosco, Senhor. Porque precisamos do Senhor, dependemos do Senhor e já te agradecemos, porque sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada vida aqui, por cada família representada, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Pedidos de oração? Oi? Pedidos específicos de oração? Aí eu tenho, irmão. Sim, querido. Uma amiga minha do trabalho, ela tem um irmão que mora na Austrália, e ela hoje de manhã me pediu se a gente não podia orar pelo irmão dela. Até convidei ela, mas para entrar